assunto eu... Quanto mais a gente conseguir, Bia, disseminar informações que realmente são reais, desmistificar mitos e quebrar o tabu ainda, que ainda envolve toda a questão do abuso sexual e também sobre educação sexual com as crianças. Doutora, qual é o conceito de abuso sexual? Lembrando que ele pode ser tanto físico quanto virtual, pode ter contato físico ou não, né? Exato. É importante a gente trazer esse conceito porque ainda há muita dúvida. O que de fato é o abuso sexual? Existe uma crença de que o abuso em si ele só acontece quando há esse toque físico ou quando há penetração. E é muito mais amplo do que isso. Tudo aquilo que gere gratificação sexual, nós temos a vítima, que pode ser uma criança, um adolescente ou um adulto, mas nós temos o abusador, que é quem procura, que busca essa gratificação. Então esse abuso tem no formato por toque físico ou também não. Por exemplo, nós tivemos esse caso da pessoa no shopping estar tocando na sua parte íntima frente a uma criança. Isso já é abuso sexual, porém ele em nenhum momento tocou na criança. E nós temos o abuso com toque físico, em que ele pode tocar nas áreas íntimas dessa criança, tocar na boca, tocar no seio. Então, assim, vai muito mais além do que necessariamente um ato sexual. O virtual está acontecendo demais, cada vez mais tem crescido o número desse tipo de abuso, onde o abusador pede imagens da parte íntima dessa criança, induz essa criança ou chantageia para que ela se toque ou toque no irmão, para que grave cenas, ou mostre a sua nudez para essa criança. Tudo isso já é o abuso sexual. Então, a importância de que os pais e responsáveis fiquem atentos na hora de dar um celular, um tablet na mão dessa criança, né, doutora? Exatamente. Hoje eu li uma frase que diz assim: quando você dá um celular de presente para o seu filho, na verdade você está acabando com a infância dele. É justamente por esse limite que a gente não consegue dar. Você não consegue colocar um limite 100% no celular para que a criança não possa se tornar uma vítima, para que você possa blindá-la para não ver conteúdos que são inapropriados à idade dela. Ora, infelizmente, a gente sabe que eu costumo dizer que a cada abuso é uma infância roubada. E a gente sabe que essas consequências psicológicas para essa criança que vai carregar essas consequências para a vida adulta. A questão dos danos, eles vão além, Bia, do psicológico. Já temos vários estudos hoje que comprovam que crianças que sofreram abuso, elas têm danos cerebrais. A estrutura do seu cérebro, ela é modificada, ela é prejudicada. E a gente aumenta o índice, a chance dessa pessoa ter transtornos na vida adulta, transtornos da adolescência. Tem um dado agora que saiu bem recente, de que 1/3 das meninas que foram abusadas pelo seu pai tentam ou cometem o suicídio. Então você percebe o quanto que isso vai repercutir em toda a vida dessa criança, inclusive na vida adulta. A gente sempre tem trazido, infelizmente, muitos casos que acontecem aqui no nosso estado. Antes dessa entrevista, eu mostrei para o telespectador, a gente fez uma retrospectiva dos casos recentes e fica uma pergunta: isso tem aumentado de um tempo para cá ou é porque as pessoas estão criando coragem em denunciar e é algo que sempre existiu? Sempre existiu, infelizmente é um dado que cada vez mais cresce por essas desinformações, mas está longe de antes era bem pouquinho e agora parece que as pessoas estão mais adoecidas. Não é. No Brasil, os casos de abuso sexual são subnotificados. Os dados de 820 mil por ano, na verdade, não equivale nem a 10% do que realmente corresponde. A gente tem que entender que muitos casos acontecem intrafamiliar, então a própria família demora demais para descobrir, ou então quando descobre tem medo de denunciar, ou porque vai perder o provedor da casa, ou porque vai ser um escândalo, ou porque alguém da família pode infartar. Então são tantas as variáveis que infelizmente quem está sendo ainda revitimizado é a criança. Então nós precisamos sim estar conscientizando
educando as nossas crianças sobre o que pode, o que não pode, onde pode tocar, o que não pode tocar, quem é você, o que seria um abuso. Nós precisamos falar com essas crianças para quê? Para que elas possam também se proteger. Então, a melhor forma de nós prevenirmos o abuso é sim conversando sobre isso e conscientizando e formando nossos filhos do que é esse abuso de verdade. Quais são os principais sinais de que uma criança pode estar sofrendo abuso sexual? Como eu falei, ela é muito complexo e cada criança pode manifestar de uma forma diferente. Eu falo criança, é criança e adolescente, ok? Então, a questão da escola é uma coisa que chama muita atenção dos pais. Ah, baixou as notas, está tendo dificuldade de aprendizado na escola. Mas isso realmente é uma questão muito mais externa. Sendo que essa criança ela pode se demonstrar com irritabilidade, com impaciência, estar mais chorosa, ter distúrbios do sono, não querer mais dormir sozinha, ou então ter insônia, distúrbios alimentares. Uma criança que se alimentava de forma saudável, adequadamente, deixa de se alimentar. Você pode perceber fisicamente hematomas no corpo. Muitas crianças também podem demonstrar a questão da sexualidade mais exagerada, criança se masturbando, criança tentando tocar na parte íntima de outras crianças, jogos sexuais entre crianças. São sinais de que, opa, alguma coisa pode estar acontecendo. E nos casos de abuso, como é feita a intervenção e o tratamento dessa criança, desse adolescente? Nós precisamos notificar. É importante que você saiba, independente de você ser familiar ou ser profissional, de que a notificação, que é o que você chama de denúncia, ela é compulsória. Ela não é opcional. Ah, eu acho que eu não vou denunciar, então eu acho que não foi um abuso. Se há um mínimo sinal de suspeita de abuso, você, como sociedade civil ou como profissional, você tem obrigação de denunciar. Você tem obrigação, mesmo que não tenha provas, mesmo de que talvez depois descubra que não foi verdade, mas nós temos que proteger a infância. Raramente, menos de 5% a criança inventa que foi abusada. Ou seja, nós temos que trabalhar que 95% elas estão em sofrimento e muitas vezes sendo silenciadas. Então é importante que principalmente você se conecte com a criança e o adolescente dentro de casa. Crianças que passam por violência dentro do seu lar têm maior vulnerabilidade ao abuso e maior dificuldade de relatá-las para os seus pais, porque eles têm medo de conversar, de contar e ainda serem punidos, porque normalmente a vítima que passa por abuso, ela guarda o sentimento de culpa. Então que você possa se conectar com teu filho em amor, em afeto, para que ele possa olhar em você uma pessoa de proteção e de segurança, e não de que ele tem que correr de você para não ser punido também mais uma vez.